Fala, empreendedor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode, o podcast da micro e pequena empresa, que auxilia vocês diariamente, constantemente, a trazer conteúdo, orientação para vocês aplicar no negócio de vocês, com o objetivo de trazer simplicidade, uma facilidade para você fazer a sua empresa crescer, prosperar cada dia mais, sempre com temas relevantes, atuais, para que você consiga assimilar isso no seu dia a dia. E trazendo convidados que vão contar, empreendedores que vão contar a sua história, a sua jornada, de como que eles fizeram, de como que eles também conseguiram superar os desafios do dia a dia, assim como talvez você também está passando dificuldades no seu negócio, não consegue crescer, não consegue prosperar, não consegue tomar decisões, fazer boas escolhas. O podcast é uma produção da B2B Contábil, uma contabilidade digital preocupada realmente de levar conhecimento e informações para os empreendedores, produzido aqui no estúdio do Caseb, com a direção do Juliano Mexerica, com a empresa de marketing Métrica, que nos auxilia na divulgação e na propagação, sempre com a presença do nosso anfitrião César Aquino, que enriquece seu conteúdo, seu conhecimento. E hoje, César, nós temos um desafio grande, no nosso tema de hoje, Seja muito bem-vindo aí. Bruno. É isso aí. Obrigado, Bruno. Obrigado. Sejam todos bem-vindos, Aí o nosso podcast, Você Pode. E realmente, hoje nós temos um grande desafio, que é falar de gerações, de conflito de gerações, E temos aqui duas gerações, Exatamente. Nós dois aqui temos exatamente aqui as duas gerações de transição, Sim, de uma frase para outra, Que a gente fala que as gerações que a gente comenta, que é esse momento aonde que a população, César? Isso. Ela nasce, aí chega no momento que ela vai crescendo e aquele primeiro que está nascendo aqui de novo, ele se encontra numa nova realidade. Perfeito. Na sociedade, que isso influencia ele diferente. Isso. Que foi influenciado. Exatamente. Esse primeiro. Vamos supor, o que influenciou seu pai isso é diferente do que te influencia hoje. Se a gente pode até dar um passo um pouquinho mais largo aí, o que influenciou os nossos avós, influenciou os nossos pais. Dentro de uma linha de tempo, essas duas gerações já existiam seus conflitos ideológicos, Os nossos pais já trouxeram algumas ideologias diferentes dos pais deles, dos nossos avós. O tempo é mais dilatado, o tempo é mais largo, Pegando essas duas gerações, por exemplo, se a gente pegar ali a partir dos nossos avós, então, com os nossos pais, é quase que as duas gerações estão dentro dessa linha do tempo. Quando vem, então, a partir dessa terceira geração, vamos dizer assim, Vem eu, então, enquanto filho, do meu pai, neto do meu avô. Eu, então, já comecei a pegar algumas mudanças nessa geração, um pouco mais já diferentes. Eu já peguei, por exemplo, tecnologias novas. Então, junta-se a diferença ideológica dentro dessa geração, mais as mudanças tecnológicas, Sim. Se pega, então, agora o meu filho, os meus filhos, então eu tenho dois filhos que também dividiram-se nas gerações. Eu tenho um filho... Só para dar um pouquinho mais de trabalho. Eu tenho um filho que veio na geração milênio, por exemplo, que é depois do ano 2000. O Pedro está com 21 anos, vai fazer 22 agora, final de janeiro. E tem a Júlia com 16. Então já são duas gerações diferentes. Por que eu estou chamando a atenção disso? Só para realmente frisar isso que você está dizendo. Então, o que são gerações? É exatamente isso que você disse. O tempo entre o nascimento de uma geração para a outra.
o nascimento do pai até que o filho na frente nasça, né? Então esse prazo nós chamamos aí, né, de gerações. Estes estudos de gerações, eles começaram agora, há pouco tempo, né? Não tem muito tempo, né? Provavelmente na década de 70, na década de 1970, começaram esses estudos. Acho que começou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Que eles identificaram. Que eles começaram a identificar. Os baby boomers. Chamou a atenção dessa influência. Que começou, né, a chamar a atenção dessa influência. Porque aí aconteceu isso, Bruno. Aconteceu justamente essa questão do... Né, já não era mais mudanças ideológicas só. Já começou a chegar tecnológicas, mudanças tecnológicas. E quanto tempo foi passando, essa linha do tempo foi encurtando. Sim. Né? Então, por exemplo, nós temos aí na diferença, né, do baby boomer. Vamos pegar o baby boomer, por exemplo. Né? Eu sou da geração baby boomer, eu estou com 57 anos. Eu sou lá da década de 60, né, de 1960. Nasci em 1966. Então, olha, década de 60. Você nasceu na década de 90. 80 para 90. Então, 80 para 90. Então, vamos somar aí 30 anos. Década de 1960 até década de 1990, 30 anos, né? Agora, se você pega a década de 1990 para o milênio, já são 10 anos, já são praticamente 10, 20 anos, né? 2000, 2010, por exemplo. Que já é outra geração, né? A geração X. Depois já veio então a geração Y, a geração Z, né? Que é o meu filho, por exemplo, né? De 20 anos. Nasceu em 2000 ele nasceu em 2002, né? Aliás, não, perdão, ele é da geração milênio. Ele é da geração milênio. A Júlia é da geração Z, né? A Júlia nasceu em 2008. Então, olha só, é muito curto, a linha do tempo ela vai diminuindo. Por quê? Por causa da rapidez do processo de comunicação, a rapidez dos processos tecnológicos, a rapidez dos processos de inovação, né? Eu me lembro muito bem, quando eu estava em São Paulo, em 1994. 1994, estavam chegando nos escritórios o Windows 3.1. Já existia o 386 naquela época, né? Nós trabalhávamos, eu me lembro, eu trabalhava naquela época, em 1994, eu já tinha saído da Andrade Gutierrez, já tinha passado pela Estoril, já estava na Convap na época. E eu me lembro que naquela época eu dava curso de Word. Dava curso de Word nos 386, no WordPad, né, no monocromático, e o aplicativo, o software, sim, era o WordPad, aplicativo. O aplicativo é coisa de hoje já. Naquela época era software, né? Sim. O software naquela época, na tela monocromática, né? Era o WordPad. Logo em seguida, já em 94, com a chegada do Windows 3.1, que aí foi um boom, né? Para a gente instalar o 3.1 naquelas máquinas, eram 15 disquetes. Hoje nem existe mais. Percebe? Então, assim, se a gente pegar de 1994, vamos arredondar, 1995, né? Para agora 2024, são 29 anos. 29 anos, Bruno, foi ontem. Foi. Né? Se a gente piscar os olhos, 29 anos passa num piscar de olhos, né? Então, olha só, a rapidez que foi de 1995 para agora, 2024. Quanta coisa já passamos, revoluções, guerras aí em termos globais, né? Pandemia e o avanço tecnológico, o avanço da inovação, o quanto isso incrementou os desafios dentro, então, das organizações com relação a essas gerações, não é? Então, o quanto isso veio alterando os processos, né,
organizacionais dentro das empresas. Eu me lembro que lá na década de 80, 1980 para 1990, o que o meu pai conversava comigo? Né? Eu estava fazendo escola, né? Estava fazendo colégio, então eu tinha que prestar um vestibular, ou então fazer um curso da Caixa Econômica Federal, fazer um curso do Banco Brasil, fazer um curso de Furnas, por exemplo. Eu fiz eu prestei prova para entrar para Furnas. Eu e o Alexandre Morelli, meu irmãozão, né, meu amigo demais da conta. Nós dois passamos para entrar para Furnas, no concurso de Furnas. Passamos no concurso de Furnas. Eu fui até a terceira fase. Depois saí que eu entrei para a vida militar e tal. Meu sonho era seguir a vida do meu pai, a vida militar naquela época, né? E o Alexandre Morelli foi. Hoje ele é aposentado de Furnas, está tranquilo, né? Mas olha só, naquela época esse era o ideal, né? Daquela época. Hoje, se você falar em concurso de Banco Brasil, ninguém fala mais, né? Não, a realidade é outra, né? A realidade é outra, né? Hoje a gente estava acompanhando, eu estava acompanhando até semana passada, depois não acompanhei mais, o concurso aquele concurso, o concurso único, concurso nacional único. Você ouviu aquele concurso? Não. É um concurso que sai no estado todo, não me lembro agora direito a nomenclatura. Salários enormes, né? Essa geração de hoje não está nem aí para esse tipo. Quem está prestando esses concursos hoje? Geração de X para trás. Quem já tem aquela ideologia, né? Exatamente. Aquela vontade ou inspiração de fazer algo assim. De fazer um concurso público, por exemplo. Porque né? sempre foi na ideia da estabilidade. Da estabilidade, da segurança. Exatamente. Né? Que hoje em dia... é uma pseudo-segurança, né? Exatamente. Aí aproveita, parafraseando um empreendedor famoso que você falou, eu lembrei dele, o Flávio Augusto. Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Né? Talvez essa geração final agora, atual, pensa muito mais nesse sentido. Exatamente. Eu costumo dizer, né? Talvez você tenha pego um pouco dessa época, não sei. Mas eu sou da época de quebrar manivela de Fusca. Né? Fusca, por exemplo, né? Você vai subir fechar o vidro, né? Fechar o vidro, né? Quantas manivelinhas daquela que eu quebrei eu tive que pagar. Era pesado? Era. Fazer uma força danada para poder... Não é? Exatamente. Pois ou andar no coxinho. Ou andar no coxinho. Do Fusca, né? Os meus avós, os meus tios, avós, a família toda dos meus pais são de Divinópolis. Então, quantas vezes que nós pegamos a MG 050 ali, eu num Fusca, o papai tinha um Fusca, né? E eu viajava no coxinho. Né? Parece brincadeira isso, né? Mas quanta diferença isso faz na nossa vida hoje. Os nossos filhos, o meu filho Pedro, por exemplo, né? A sua filha, né? Já nasceram num teclado de computador na mão, já nasceram com um controle remoto. Né? Já nasceram com os vidros elétricos. Já nasceram com os vidros elétricos. Parece bobagem, mas isso faz uma diferença tremenda, enorme. Por exemplo, psicologicamente falando, para a minha geração, o esforço era primordial. Sim. Né? Você ter um esforço para conseguir alguma coisa... Para ter o mérito tem que ter o esforço. Para ter o mérito, perfeito. Para ter resultado, tem que ter o esforço. Perfeito. Para ter o mérito, você tem que ter o esforço. Exatamente. Então né? Tinha que arar a terra. Exatamente. Mão na charrua. Exatamente. Tinha que caminhar. Exato. Você tinha que ter... puxar, tinha que ter força. Realmente a força, literalmente falando, a força física. A força física, a força mental, o estudo. Tinha que estudar muito. Tinha que... né? Aquela coisa toda. Eu, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade de aprendizado. Eu li um texto e aquele texto parece que já fazia sentido para mim, já fazia parte de mim. Para o meu pai, o que tinha que acontecer? Eu tinha que estudar o dia inteiro. Porque era a época, era o que ele aprendeu, né? Ou seja, é o esforço. Você tinha que ter esforço, né? Hoje em dia, as nossas crianças... né? Elas lêem alguma coisa na internet e já sabem alguma coisa. Não estou
Não estou levando em consideração aqui o nível de profundidade do saber, não. Né? Sim, sim. Né? É claro que o esforço, né, a leitura, o estudo, ele vai levar você a ter uma competência muito maior naquilo que você está estudando. Isso aí, né, fora, isso aí é incontestável. Né? Mas eu estou aqui só fazendo alguns paralelos, né, para a gente poder entender. Eu estou tentando fundamentar um pouco aqui, né, para a gente poder entender de onde vêm esses conflitos de gerações. Então, o que eu quero colocar? Que os conflitos sempre houveram. Os conflitos de gerações sempre aconteceram. No entanto, hoje eles estão mais evidentes, eles estão mais acentuados, até mesmo porque hoje existe uma cobrança pela adversidade, né? Pela inclusão. Então isso também vem trazendo uma certa dificuldade para as lideranças acomodarem, equalizarem isso de tal forma que os processos internos dentro das organizações sejam menos conflitantes, né? Exatamente. Quando você fala, César, nessa questão que você resumiu, aparentemente hoje há um conflito maior, eu entendo que é um seguinte movimento, que é um movimento que a humanidade, vamos dizer assim, adquiriu mais voz. Sim. Adquiriu mais capacidade ou tranquilidade de se posicionar. Perfeito. Talvez lá atrás... Isso faz sentido. Lá atrás, talvez, o processo, né, aquela frase, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sim. Não que esteja errado, mas Sim. é um processo. É uma frase que veio da guerra. Entende? Então, ou seja, antigamente não se poderia questionar-se tanto. Sim. Então, se só algumas pessoas se questionavam e algumas pessoas tinham acesso ao conteúdo, ao conhecimento. Então, toda a massa ficava-se sujeito a uma condução. A uma ideologia que era aquela. Imposta, exatamente. E se realmente, para poder você trocar essa ideologia, aí o único processo que eles tinham eram guerra, rebeliões, isso. anarquismo, alguma coisa, uma questão que chocasse. Até dentro das famílias, né? Exatamente. Até dentro das famílias. Era algo assim. Até dentro das famílias, para você poder ter, que era difícil, voz igualitária ao seu pai, você tinha que ter necessariamente uma ascensão profissional de nível madura e moral dentro de casa. E mesmo assim ainda era difícil. Sim. Mesmo assim era difícil. Você comentou aí, é até bom a gente frisar agora, o reflexo da sociedade é o reflexo do particular. Perfeito. Não muda nada. Perfeito. Só muda a amplitude. Só muda a amplitude. Porque exatamente. Se a gente for olhar, uma cidade igual São Paulo, tem mendigo. Se a gente uma cidadezinha de 10 a 1.000 habitantes, vai ter o mesmo mendigo. Vai ter. Porque são problemas que são trabalhados no macro, trabalhados no mínimo. Exatamente. Então, a gente fala desse, igual você comentou, dentro da família. Dentro da família. Reflete na sociedade. Reflete na sociedade inteira, né? Então a gente observa isso, né? Já observava isso dentro das famílias. Quantas vezes a gente ouviu, né, Bruno? O meu pai, só de olhar para mim eu já sabia o que ele queria dizer. O que está por trás dessa fala? Que a comunicação já naquela época era difícil. Sim. Né? O processo de comunicação era difícil, né? Hoje está muito mais largo isso. Hoje está muito mais fácil isso, né? O processo de comunicação não está tão bom assim, né? Ainda está muito difícil, né? Essa questão do processo de comunicação. No entanto, está mais fácil de se falar. Assim, né? Na parte de verbalização está tranquilo. Está tranquilo, né? O que precisa ser trabalhado é a interiorização. Isso, a interiorização e a forma de se falar, né? Hoje tem gente que fala pelos cotovelos, não é? Então, assim, naquela época nem tanto. Democratizou a fala. Exatamente, democratizou muito, né? Democratizou demais da conta. Eu acho que até foi além da democratização. Sim. Para não se dizer outra coisa. Então, assim,
Trazendo da família, então, para dentro das empresas hoje, né? Eu estava até comentando contigo, né, agora há pouco, né, saiu uma matéria na Forbes, muito interessante, que depois, se alguém tiver, né, se precisar, a gente coloca até o link lá aqui no nosso podcast para o pessoal acompanhar, né? Cerca de 8 em cada 10 líderes organizacionais têm dificuldade de conduzir um ambiente com multigerações, com multi-idades, com idades diferentes. Então veja, 80%, né? 80% das lideranças têm essa dificuldade de conduzir uma equipe com várias idades diferentes, né? E a gente vai buscar um pouco dessa fundamentação. Por que existe essa dificuldade? Grande maioria desses 80% de líderes são pessoas de geração do Baby Boomer ou do Baby Boomer vindo para a geração X, da transição dessas duas gerações, que tem como fundamento ainda um pouco o esforço, o trabalho, a exigência de competências, a exigência de habilidades mais profundas, não é? E se você pega então uma equipe com várias diferenças de idades, você vai pegar, por exemplo, gerações novas, né? Essa geração mais recente, uma geração, se a gente pegar uma geração de 25 anos aí, 20 para 25 anos, né? Já não é uma geração que o esforço é o primordial. É o primordial, né? A praticidade muito mais. Sim. É importante, né, o empreendedor entender isso que a gente está falando, que muitas vezes ele pensa, mas o que tem a ver? Perfeito. O que tem a ver o que vocês estão falando com a minha empresa? Exatamente. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque você é o líder ali e você está fazendo contratação. Exato. E gestão de pessoas. Exato. É um segundo braço dentro da empresa. Principal, porque sem pessoas a empresa não anda. E você precisa dar um direcionamento para aquelas pessoas, cuidar daquelas pessoas para que elas façam o objetivo do seu negócio, né? Perfeito, Bruno, perfeito, muito bem colocado. E vai muito além do RH. Vai muito além do RH, vai muito além do departamento pessoal, vai muito além do RH. Ele ultrapassa os limites da estratégia. Ultrapassa os limites do planejamento estratégico. Por exemplo, a sua empresa hoje, daqui a pouco, provavelmente, se já não faz, daqui a pouco você vai ter um cliente de geração Z, né? De geração Y. Daqui a pouco você vai ter um cliente assim. Então, como é que você vai vender para esse cliente? Né? Eu convido aqui alguns dos nossos, né, telespectadores aí, né? Se a gente pode chamar assim, né? Eu sou da geração antiga. Telespectadores ainda? Não é na TV mais, né? Os internautas, né? Quem nos acompanha, não é? Eu convido você a colocar aí nos comentários, por exemplo, né? Nesse Natal agora de transição de 23 para 24, né? 2023 para 2024, o Natal de 2023. Quem foram os mais influenciadores no processo de compra? Provavelmente, uma grande parcela dos influenciadores do processo de compra foram as gerações novas. Eu quero dar isso de presente. Antigamente vinha, por exemplo, o pai com a mãe tinha um garoto que tinha uma namorada. Então o garoto vinha para o pai e para a mãe: papai, mamãe, o que eu dou de presente para a namorada? O pai e a mãe influenciavam. Sim. Né? Eu me lembro que eu ganhei camiseta por muito tempo. Né? Assim, aqui deixando uma brincadeira no ar aqui, né? Influenciado pelos pais. Não, vamos dar camiseta para ficar fácil para todo mundo, né? Assim, tipo, hoje não. Eu tenho amigos hoje. Eu tenho um casal de amigos, por exemplo, que a filha exigiu da mãe comprar um determinado presente para o namorado. Não, eu quero dar esse presente para o namorado.
E a mãe... Já algum processo. Isso. E compra onde? Internet. Vamos ver se você acerta. Compra pela internet, nos e-commerce da vida. Mercado Livre. Mercado Livre. Mercado Livre. Não, eu quero dar esse presente, porque é esse presente que ele vai usar, ele gosta desse presente, ele queria comprar um negócio, eu quero dar esse presente de Natal para ele. Não é um presente, e não era um presente barato, não. Ou seja, a mãe teve que arcar, né, com a compra. E essa filha, nessa geração que eu estou te dizendo, a filha com 22 anos. Então, olha, geração Z. Né? Então, provavelmente, por isso que eu estou comentando contigo. Então, veja, vai muito além do RH. Né? Vai além da gestão interna de pessoas, vai além da gestão estratégica de pessoas. Ultrapassa os limites da estratégia. Você tem que pensar, inclusive, no cliente que você vai atender. Sim. Exatamente. É importante disso, porque cada um é o que essas questões de geração, cada um hoje, a palavra influência, né? Cada um sofre uma influência diferente do outro. Perfeito. Eu tenho meu avô, sabe, eu olhando para ele, sim, e identifico que várias atitudes dele eu não faria. Perfeito. Tudo bem, né? Eu não concordo com algumas questões dele. Sim. Só que também eu tenho que entendê-lo, que acho que a gente precisa, é o tema do nosso hoje, entender essa questão das gerações, porque ele está com 92 anos. Olha certo? só. Aí na hora que eu paro e penso, 92 anos, o que esse homem, vamos dizer assim, passou na vida? Perfeito. Enfrentou uma guerra mundial. Olha. Mas no Brasil não teve, mas teve influência. Isso. Teve influência. Enfrentou tal coisa, morou na roça, ele era de Iguapé, teve que ser enxotado da sua casa, da sua terra, para vir para Passos. Sim. Porque lá alagou por conta da hidrelétrica de Furnas. Sim. E veio para cá com uma mão, outra atrás, comprou terra, começou a trabalhar, a arar na terra. Ou seja, a gente tem que entender a realidade dele, que forjou quem ele é hoje. Perfeito. E foi diferente daquilo que me forjou quem eu sou hoje. Isso me impede de conviver com ele? Não. Eu tenho que saber, assim como o empreendedor tem que saber com os funcionários dele e com os clientes dele. Né? Perfeito. E engraçado que você colocou uma palavra aí que é uma palavra da geração Baby Boomers. Uau. Forjou. Baby Boomers, por exemplo, é considerada a geração de ferro. Né? E só ferro que você forja. Exatamente. E dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho para derreter o ferro. Exatamente. Para depois ele virar um líquido. Exatamente. Ter a forma. Você vê como é que, né? Como é que isso tem fundamento, né? O ferro, você, né? O derrete, ele se transforma para depois endurecer de novo, né? Como acontece os processos de mudança, né? Se nós pegarmos alguns autores dessa área organizacional, né, principalmente autores americanos, eles colocam exatamente isso como processo de mudança. Como é que acontecem os processos de mudança? Como é que acontecem as mudanças de hábito, por exemplo? Acontece da mesma forma, o processo é o mesmo, tanto mudanças como hábitos, né? Você primeiro, a primeira fase do processo é o descongelamento do processo anterior. Sim. Ou mudança ou hábito. Então você quer mudar um hábito, por exemplo. Ou você quer mudar um procedimento dentro da organização, dentro da sua empresa. A primeira fase é o descongelamento, né, do processo anterior. O que é esse descongelamento? É você estudar, planejar, juntar a equipe, conversar a respeito disso, buscar sobre os problemas que isso acontece, os porquês dessa mudança. Então a análise disso, o estudo disso profundo, é o processo de ir descongelando esse processo anterior. Segunda fase, a implementação de um processo novo, de um hábito novo, não é? Então perpassa também de treinamento, né, implantação de procedimentos novos e etc. Terceira fase,
o congelamento De novo. do processo novo e do hábito novo. O que é isso? É a habituação, né, do procedimento ou do hábito novo. Então, todo o processo passa por 3 fases, né, até que você congele ele de novo. Sim. Né? E isso, importante a gente frisar aqui, que a gente está comentando, acontece em todas as empresas, Em todos os níveis, em todos os negócios. em todos os negócios. Eu posso falar pela contabilidade, Sim? que ela já passou por vários desses processos de descongelamento, análise de novo, criação nova e congelamento novamente. Então, antigamente a gente fazia imposto de renda em papel, Olha aí. formulários que entregavam formulário para Receita. Sim, Um belo dia a Receita entendeu, não quero mais, não quero mais. quero em disquete. 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 É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. Depois passou para programas. Isso. Quando veio o Windows, realmente se estabilizou, Se estabilizou. se parou como algo definitivo, Perfeito. essencial, Uhum. e cria esse programa. Um programa que você baixa e faz. É. E hoje ela já está novamente descongelando o processo do programa Uhum. para mais nessa modalidade que a gente fala de aplicativo, De aplicativo. dessas inteligências mais ágeis, né? Ágeis, né? Tecnologias mais ágeis. Tecnologias ágeis. Para poder facilitar para qualquer tipo de contribuinte fazer. Exatamente. O programa ainda existe? Existe. Então, ou Perfeito. seja, quer dizer que o processo anterior estava errado? Não. Não. Foi necessário, foi útil até aquele Isso. momento. E mais rápido, né? A mudança do papel para o disquete foi num tempo. Agora, do disquete para só o arquivo, né, que vai Foi pela bem internet, mais rápido. foi muito mais rápido. Exatamente. Né? Muito mais rápido. E Exato. a tendência é isso constantemente. Constantemente acontecer. Isso. E Então- eu lido com clientes. Eu tenho clientes desde Baby Pois Bird, é, né? É. E tenho clientes com idade de Exatamente. 20 e poucos anos. Exatamente, exatamente. Então, assim, né, trazendo para esse comentário que nós fizemos, né, que você fez o comentário do forjar, né? Mas é isso mesmo. Nós precisamos de estar atentos a esse processo. Né? O que, na verdade, nós precisamos de entender, eu acredito, Bruno, que é isso. Os conflitos sempre existiram. No entanto, antigamente eram mais ideológicos, hoje são mais ideológicos e técnicos, inovadores, tecnológicos, né? E isso está cada vez mais rápido. Agora, talvez o nosso internauta, quem está nos acompanhando, né, os microempresários, empresários, empreendedores, talvez estejam se perguntando, tá, mas então como que eu lido com isso dentro das organizações, dentro das empresas? Como é que eu lido isso dentro da minha empresa? Como é que eu lido isso com o meu cliente? Né? Como é que eu então administro, equaciono essa coisa do conflito? Porque o conflito, ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Constantemente. Né? Constantemente. Então, o que fazer, Bruno? O que fazer? Bom, a minha sugestão é que você ouça o seu interlocutor. Então, você ouça com quem você está lidando. Ouça, se você tem um cliente que é antigo, ouça como é que ele traz para você o problema. E tente, então, levar para ele uma solução que ele possa entender. Sim. Que seja viável para ele. E o auxilie na condução da solução. Isso é extremamente importante. Sim, vai dar mais trabalho? Vai. Exatamente. Né? Vai dar mais trabalho. No entanto, é importante que você tenha ferramentas para isso. Né? Sim. Tem o comportamento, César. Isso. Acho que ter esse comportamento, né? Igual você está exatamente. falando realmente é nisso. É comportamental. Exatamente. Você tem que entender um pouco do seu cliente e do outro. Exatamente. Tudo bem, você pode adotar a lógica, né, a estratégia Sim. de nichar, vamos dizer a palavra hoje, Isso, moda, vou isso. nichar para esse tipo de cliente, perfil de cliente, Perfeito. ou faixa etária. Isso. É uma estratégia. É uma estratégia. Te facilita a comunicação. Exatamente. Essa comunicação é importante. Exatamente. Porque Exatamente. entender o que o outro Aí tá que eu falando. queria chegar. Porque às vezes, antigamente, se A falava comunicação. empresário. Hoje,
fala-se empreendedor. Empreendedor. Na hora que eu vou pegar, meio que dar uma ideia de comparabilidade e tudo, às vezes é uma característica a mais ou a menos ali, mas em tese é a mesma coisa. Exatamente. Por que vamos ficar ofendidos com um termo com o outro? Antigamente era comerciante. Antes do empresário. Antes do empresário, era comerciante. Não é? Ou então industriário. Hoje é todo mundo empreendedor. Sim. Hoje é todo mundo empresário. Então, aí é onde que entra, né? Olha, ele está falando empresário e tudo. Tá, mas peraí, dentro da minha realidade, da minha geração, o que isso significa? Valide. Perfeito, exatamente. Então a ferramenta tá aí, né? A receita de bolo, eu acredito que é essa. A gente não está aqui para fazer receita de bolo para ninguém, mas a receita de bolo eu acredito ser essa. Primeiro, saiba ouvir, né? Com quem você está conversando. Segundo, entenda o processo de comunicação, treine esse processo de comunicação, traga para a sua empresa o processo de comunicação como estratégico. Estratégico. Ontem eu estava andando aqui pelas ruas de Passo, indo e vindo, né? E vi um cartaz, e vi um outdoor. Fazia muito tempo que eu não via. Curso de oratória. Né? O curso de oratória. Eu achei até bacana, né? É de um amigo nosso, inclusive. Mas eu fico pensando hoje, né? Nós precisamos mais de curso de escutatória. Como diz Mário Quintana, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Precisamos muito mais saber ouvir do que falar. Agora, trazer o processo de comunicação para dentro da sua empresa é um assunto estratégico. Vai além do RH. Vai além das estratégias empresariais. Segundo ponto. Então, ouvir e o processo de comunicação é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, observar quais são os valores dessas gerações. Né? Sim. Por exemplo. É importante conhecê-los. Exato, não é? Quais foram as influências que eles estão tendo? Quais foram qual que é a história? O que influencia ele, né? Qual que é a história daquela pessoa? Por exemplo, que ela faz isso? exatamente. Por que ela pensa daquela forma? Por exemplo, os mais antigos, valores como esforço e trabalho eram coisas assim extremamente importantes. Na lista de valores, talvez viria em primeiro lugar, né? Honestidade, né? Se você pedir para as pessoas, faz uma lista de 7 valores: trabalho, honestidade, né? Hoje, se você pergunta para a geração nova, facilidade, talvez vai ser honestidade é o mínimo. Como que algo tivesse certo. Eles não precisava alencar. Eles não conseguem entender o que é não honestidade. Eles o que é isso? Passar para trás? O que significa isso, né? Os nossos pais, né? Os nossos pais nos preparavam para isso, né? Olha, cuidado, você não conversa com qualquer um na rua, não, né? Toma cuidado com quem você... Não pode dar a mão pra... Pela sua cara, Bruno, acho que você ouviu muito isso. Sim, né? Porque você comenta isso, né? A gente tem que entender a realidade da época e tudo mais. Sim, pelo que você comentou, eu lembrei. A minha geração foi a que conviveu com MSN. Olha só. Né? Que tinha o nome do outro. Fugiu o nome. ICQ. ICQ. Os chats do UOL, né? Você não via a cara de ninguém. Você não via a cara de ninguém. Hoje ainda existe. Hoje foi atualizado. Hoje, por exemplo, tem os carômetros, né? Tá atualizado, mas... Pois é. Hoje os nossos filhos, por exemplo, eles conversam com qualquer um, cara. Né? Conversa com qualquer pessoa, conversa com gente na internet. Né? Assim, você não sabe onde está. E o risco que isso tem. A gente acompanha nas redes sociais, na televisão e tal, né? Nos jornais. O risco que isso já causou, né? Os transtornos que isso já causou aí, né? Para o mundo afora. Então, olha só, antigamente os nossos pais, não dá a mão para ninguém, não, né? Não confia em ninguém. Olha só, olha uma frase que ficava muito na cabeça das pessoas: não confie em ninguém. Aí depois a gente vem para as empresas para trabalhar em equipe. Trabalhar confiança. Trabalhar justamente confiança, né? Liderança. Aí vem nós, os treinadores, os professores, né? Treinar confiança das pessoas. E existe uma técnica, inclusive, existe uma dinâmica, né? Inclusive, eu já pratiquei essa dinâmica várias vezes, né?
que é uma pessoa ficar atrás da outra e pedir para ela cair, ela confiar que o outro vai segurá-la até ela poder se sentar. Então observe como é que... Olha o quanto isso mudou. Sim. Né? Hoje, para as gerações novas, por exemplo, isso é o mínimo. Mas como é que eu não vou confiar em você? Não passa pela cabeça deles, né? O que é... olha, você não pode confiar em todo mundo. Como não posso? Mas isso é o mínimo. Eu converso isso com minha filha, né, com a Júlia. Ela olha para mim assim, com um cara assim, o que você está falando? Percebe? Então, assim, a nossa época, por exemplo, nós que arrancamos a tampa do dedão jogando queimada na rua, né, jogando bola na rua, a gente tinha mais malícia. Olha o nome, olha a palavra. Nós éramos mais, né, a gente tinha mais malícia, né? Sim. Quer dizer, nós nos apoderamos do mal para a gente poder lidar com ele. Olha que coisa louca, né? Hoje as nossas crianças não. Você não deixa a sua criança, você não deixa a sua filha de 13 anos ir embora e ir para a escola sozinho. Não, pega e deixa na Leva na porta e pega na porta, né? Antigamente eu tinha bicicleta, eu ia para a escola e voltava e olha, eu atravessava a cidade praticamente. Então, quanta coisa é importante, né? Estamos dizendo isso por quê? Então, primeiro ponto, para os empresários hoje, como o Bruno mesmo disse, né? Para todos os ambientes, para todas as empresas, todos os tipos, todos os tamanhos, todo ramo de atividade. Primeiro ponto, traga o processo de comunicação para dentro da empresa como estratégico. Né? Treine o processo de comunicação, né? Como ouvir, como conversar, a forma de lidar com as pessoas. Isso é estratégico dentro da empresa. Né? Segundo ponto, entenda os valores de cada uma dessas gerações. Né? E terceiro ponto, eu acredito, Bruno, para a gente poder encerrar, o terceiro ponto é: esteja disposto a aprender com as gerações. Então a geração Z, a geração X, a geração Y, aprender com os baby boomers, com a geração X, e os baby boomers, o X, esteja disposto a aprender com as gerações novas, porque elas também estão trazendo coisas novas, que são adaptáveis hoje, que fazem sentido nos processos internos hoje, tanto dentro das famílias, né? Vamos colocar os dois pontos de novo, tanto dentro das famílias, né? Então os pais aprendam a ouvir os seus filhos, né? E filhos aprendam a ouvir os pais. E dentro das empresas, os líderes aprendam a ouvir seus liderados. E os liderados estejam dispostos também a aprender com as experiências antigas, porque alguma coisa tem para ensinar. Para ensinar. Todos nós temos, né? Exatamente. Eu acho que a nossa vida é um aprendizado constante, né? Nós estamos aqui aprendendo o tempo todo. É desafiador, não é fácil não, mas a gente chega lá, a gente aprende. Tendo essa terceira situação que você falou, terceiro item que você comentou, que é o aprendizado. Essa capacidade do aprendizado, tendo essa boa vontade de se entender. Perfeito. E buscar a solução. Problemas vão existir, existem e vão existir a todo instante. Se resolve um, o outro aparece. Exatamente. Você tendo esse compromisso. Sim. De buscar essa solução, de buscar essa resolução, mesmo que de certa forma ao primeiro momento desagrade, a emoção vai vir, o sentimento vai vir e vai vir mesmo. É algo reativo. Exatamente. O que você consegue direcionar é o seu comportamento direcionado ao sentimento. Nós somos seres emocionais, né, Bruno? Sim. Nós somos seres emocionais. Direcionar para isso, para uma solução, o seu negócio e a sua vida profissional vai deslanchar consideravelmente. Consideravelmente. Hoje, dentro de todas as relações, Bruno, eu posso perceber que hoje, essa semana, inclusive, eu tive essa experiência, né? Essa semana eu fui dar uma palestra numa cidade da nossa região aqui, para os funcionários de um supermercado. E estavam lá, assistindo a palestra,
o pai de 66 anos que começou o negócio e a filha, que é proprietária do supermercado, com o esposo hoje, que segundo o pai começou a trabalhar com ele aos 10 anos de idade. Ela aos 10 anos já ia para o supermercado aprender a fazer as coisas. E hoje ela é que é dona do negócio, né? Então olha a diferença de idades. E tem gente trabalhando no supermercado hoje, né, com 18 anos. Então, imagina isso, né? Eu perguntei para ela, como é que é, né? Você vindo de uma geração, vindo de uma, né, da empresa familiar, como é que é hoje você conseguir dar conta de continuar o negócio do seu pai? Ela virou para mim e falou assim, é muita pressão. Ela disse isso, foi a frase, é muita pressão. Às vezes a gente tem dificuldade de colocar coisas que ele possa entender, né? Que hoje é da atualidade. Diferente. Que ele fazia do jeito dele antigamente. E hoje a gente precisa de fazer de outro jeito. Fazer diferente. Fazer diferente. a mesma coisa de forma diferente. Talvez de forma diferente. Então olha o quanto isso é importante, né? Então assim, esse terceiro ponto, dentro desses 3 pontos que nós elencamos aqui, comunicação, valores e a disponibilidade de aprendizado, você está disposto a aprender dos 2 lados. Eu acho que o terceiro ponto talvez seja o ponto mais importante, né? Porque a partir do momento que você estiver disposto a aprender, você vai ter empatia, você vai conseguir entender os valores, você vai estar disposto a ouvir, a se comunicar melhor, né? Então talvez seja o melhor, seja o ponto mais importante aí, que é estar disposto a aprender. Aprender a aprender. Sim. Né? Como disse Peter Senge, né? Na 5ª disciplina, aprender a aprender. É um trabalho, né? Desafiador, não é? Sim, com certeza. Não é fácil. Mas é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído com vocês, trazer esse conteúdo aí para ajudar vocês a organizar suas ideias, organizar seus emocionais, para você fazerem as escolhas dentro do seu negócio, implantar ferramentas, implantar posicionamento, para que o seu negócio crie engrenagens, né? Palavras antigas, né? Mas hoje em dia APIs. Isso. Capacidade de se ir conectando, de Exatamente. se conectando para que ele possa ir avançando, as coisas fluírem com naturalidade e tranquilidade. Já se inscreve no nosso canal aqui para você ter acesso aos vários dos nossos vídeos, aos nossos episódios. Comente, né? Comente. O que você está gostando, o que a gente possa contribuir, e compartilhe para que essa mensagem, esse ensinamento, esse bate-papo, na verdade, Exatamente. ensinamento não bate-papo, possa chegar a mais pessoas. Beleza? Muito obrigado e um grande abraço aí. Muito obrigado, César. Obrigado a você, Bruno. Forte abraço a todos vocês. E comente, coloque nos seus comentários aí qualquer dúvida que tiver a respeito, para que a gente possa contribuir um pouco mais. Forte abraço.